Falei que o Inter reabilitou o Pedro. E o Vitória vitaminou o Pedro. 3 gols em um só jogo, aquele hat-trick, não é? Bom, Saul, Samuel Lino, Arrascaeta, todo mundo jogou demais. Aliás, o time do Flamengo, com exceção do Rossi, que trabalhou muito pouco, não é? Foi impressionante. Méritos do Felipe Luiz. 8-0, dá uma olhadinha nos números, melhor ataque, melhor defesa, primeiro colocado. Ai, Flamengo, que pesadelo, Final tá de semana jogando promete, demais. hein? Escapou, hein, bebê? Um atropelo histórico, a maior goleada da história dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro. Parabéns para a equipe, acho que fizemos um grande jogo. Todo jogo a gente entra com a mesma intenção de fazer as coisas. Hoje acho que tudo que a gente fez deu certo e ficou demonstrado no placar. O Flamengo não precisou de muito tempo para abrir o placar. Logo no primeiro minuto, Arrascaeta deixou o Samuel Lino na boa para fazer o primeiro gol do jogo. Era só o começo do atropelo. Os donos da casa seguiram pressionando e não deram chance nem para o adversário respirar. Apenas 2 minutos depois, novo presente de Arrasca. Desta vez, Pedro quem aproveitou. Antes do terceiro, os cariocas empilharam oportunidades. Samuel Lino finalizou por cobertura, mas Lucas Alter salvou em cima da linha. Mas aos 33, não teve jeito. Varela cruzou na área, a bola passou por Plata e chegou em Lino, que só ajeitou para Arrascaeta deixar o dele. O segundo tempo manteve o mesmo ritmo. Samuel Lino e Pedro repetiram a dobradinha da primeira etapa e marcaram 2 gols nos 4 minutos iniciais. E o placar já marcava 5-0. Sobre o Lino, acho que não vale o que pagamos nele. Acho que ele vale o dobro ou o triplo, na minha opinião. Jogador fantástico. O Pedro, como eu falei na outra coletiva, é um jogador que dentro da área é o jogador mais frio que eu já conheci, que eu já joguei junto. Ele se sente confortável, ele parece que ele está brincando dentro da área, né? Não demorou para Luiz Araújo também deixar o dele. E ainda houve tempo para Pedro assinar um hat-trick com uma obra-prima. O camisa 9 aplicou um lindo elástico e tocou de cavadinha na saída de Lucas Arcanjo. 7-0. Um gol muito bonito, acredito que um dos mais bonitos da minha carreira pela jogada individual ali, do elástico que eu tirei num espaço curto. Acredito que o futsal me ajudou muito. Bruno Henrique, de pênalti, completou a goleada. Um jogo fantástico, um jogo completíssimo em todos os sentidos, onde os jogadores estavam desfrutando dentro do campo. A derrota por 8-0 ainda culminou na demissão de Fábio Carilli. Rodrigo Chagas assume a equipe do Vitória de forma interina. Quero, em nome de todo o grupo, pedir desculpas. É uma noite horrível, vergonhosa. Da parte pessoal, meu profissional, a pior derrota da minha vida. A única preocupação ficou por conta de Alexandro. Convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, o lateral esquerdo sentiu dores na panturrilha esquerda e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Logo após a partida, o Flamengo divulgou uma nota oficial criticando a CBF por alterar o calendário oficial do Campeonato Brasileiro, já com mais da metade da competição disputada. O rubro-negro pediu para a entidade reconsiderar a decisão. Olha, até é difícil falar individualmente, porque foram muitos destaques. Mas ontem quem deu o cartão de visitas completo foi o Samuel Lino. O que ele fez, incrível. Pedro fazendo esse hat-trick. É uma maravilha, é um jogo inesquecível para qualquer atacante. Esse Saul jogando de volante, arrebentou, deu a liberdade necessária. O gol do Arrascaeta, a bola, da maneira como ela foi trabalhada, como ela foi sendo confeccionada até a finalização, é algo bonito para se ver e rever. Então o Flamengo organizado, defensivamente não sofreu. O Vitória atônito, nocauteado, palavras do Felipe Luiz, acabado. Não teve reação nenhuma, Carilli demitido. Edu Dracena, uma máquina em campo, em plena segunda-feira no Maracanã.
Meu Deus do céu. Anotaram a placa aí, Renato? Porque foi... Eu tô cansada de placa rubro-negra. Foi taca, 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 realmente. Mas eu vejo assim, o Flamengo está impressionando mesmo com relação à atitude dos atletas. Você pega assim, não tem nenhuma vaidade. Os jogadores, mesmo às vezes de frente para o gol, eles preferem dar o passe para o companheiro que está melhor posicionado. Os toques de primeira, os jogadores sabendo o que tem que fazer dentro do campo, aonde que um vai, o outro fica. Então é impressionante realmente que o Flamengo fez ontem. E a questão da postura dos atletas. O respeito que a gente sempre fala é isso aí, ó. Jogar, fazendo gol, driblando, indo para cima, não fazendo graça. E o Flamengo, em nenhum momento, fez graça. Respeitou totalmente a equipe do Vitória e por isso que fez 8-0. Agora, em contrapartida, Renato, o que o Vitória fez ontem com o seu treinador foi impressionante. Você não pode jogar na casa do Flamengo, no Maracanã, casa cheia, com um dos melhores times do Brasil, jogar de peito aberto. Improvisar um jogador na lateral direita, um atacante, como você já tinha um lateral ali. Então, para mim, é claro que os atletas, sim, tiveram culpa, mas o mais culpado de todos foi o treinador, que montou um esquema. Eu acho que ele não assistiu os jogos do Flamengo, porque o que ele fez ontem para mim foi uma vergonha realmente, e o Vitória, nada contra a pessoa, mas fez certinho, porque não pode um time como o Vitória tomar de 8-0 e a postura que o treinador teve na beira do campo. O Vitória puniu o treinador com a demissão. Cicinho, com 3 minutos de jogo, você já está ganhando por 2-0, abre o caminho, mostra talento, e eu sempre digo que é muito difícil que o time inteiro esteja na mesma energia, no mesmo estilo, e ontem aconteceu. O Flamengo, até quem entrou, quando você vê no segundo tempo, Luiz Araújo, o De La Cruz, o Carrascal, eles entrando no jogo, você pensa, Bruno Henrique, banco, titulares, o que seja, o Flamengo é muito forte. Não, é muito forte, Renato, e a gente bate muito nessa tecla, né, a respeito do elenco do Flamengo. Tudo bem, mas isso não é desculpa, porque o Vitória também é uma equipe tradicional. Então a postura também dos jogadores do Vitória assustou. Eu concordo com o Edu, o Carille se equivocou, né, na maneira tática de colocar a sua equipe, mas os jogadores do Vitória, poxa, tomar de 3, 4 para o Flamengo é até normal, digamos assim, pelo investimento. Mas 8 aí já é muito. Então, os jogadores do Vitória precisavam. Se você tem um esquema tático, não deu certo, se reúne ali o jogador e tem uma outra postura defensivamente. O Vitória é totalmente exposto, aceitando aquilo que o Flamengo se propôs a fazer. Então, assim, me assustou muito essa questão do desempenho de cada jogador. Os jogadores parece que estavam olhando os seus ídolos jogarem e deixando passar de qualquer jeito. A gente não incentiva jamais a violência, mas pelo menos dá uma chegada no cara mostrando, olha, nós estamos aqui, então também põe um pezinho um pouquinho no freio. Porque o Flamengo não foi incomodado, os jogadores do Flamengo não foram ali confrontados, né? Jogaram no meio de campo só, não usou um campo. O jogador do Flamengo tinha a bola nos pés e os caras do Vitória ficaram assistindo. Então, eu culpo o treinador, sim, mas também culpo a postura dos jogadores, que deveriam ali dentro de campo se unir ali e falar, ó, vamos, o goleiro não dava uma dura nos caras, tomava gol e balançava a cabeça. Eu fico imaginando se era o Ronaldo. Se bem que o Ronaldo chutava, a bola tava pegando na trave e já tava dando dura no zagueiro. Mas o Lucas Arcanjo também ficou mesmo. Dá pra ver que ele tava completamente atordoado. Gente, foi demais. Não é só pelo placar de 8-0. De toda a história dos pontos corridos, desde 2013, é a maior goleada. Então, várias aconteceram. 7-0, 7-1, agora 8-0. Ronaldão, e a sensação, quando estava 5-0, a gente sabia que não pararia por aí. É engraçado, várias vezes você espera de um jogo um placar ainda mais elástico, não acontece. Ali era garantido. Pelo volume de jogo, né? E o toque de bola também do Flamengo. Muita qualidade, todo mundo próximo, a bola girava rápido. Eu até algumas vezes falei, mas ninguém vai dar uma chegada do Vitória porque não tinha espaço para dar aquela chegada, porque os jogadores do Flamengo ali, o Arrascaeta, era um toque só, no máximo 2. Então como é que você vai achar um cara com 2 toques? O cara que prendia a bola um pouco mais foi o Lino ali pela esquerda, mas ele estava dando caneta, estava fazendo... O Lucas Braga estava completamente perdido, ele deitando e rolando, passando, ultrapassando e nada aconteceu. É impressionante agora a velocidade e a habilidade desses jogadores. Ontem foi um recital do tal de Arrascaeta. Porque essa bola, quando vinha para ela saia com uma qualidade e uma força no ataque, todo mundo chegando junto.
Então foi impressionante de ver. E o Inter deu uma sorte, hein? Porque o Flamengo parcelou com vocês. E olha, vou te falar, que se fosse à vista, como foi o Vitória. E o Vitória que já meteu 7 no Palmeiras, hein? Lembrando no dia de hoje, que o Vitória já meteu 7 no Palmeiras. Com isso. Meu Deus. Outra coisa que foi legal, Renato, todos os gols do Flamengo, todo mundo se abraçando. Você presta atenção para você ver. Então, isso mostra que eles estão criando realmente ali uma amizade, a questão da cumplicidade entre eles, porque isso faz uma diferença muito grande, principalmente para um elenco. O Felipe abraçou o Pedro? Abraçou. Os jogadores entre eles ali, você pode ver todo mundo se abraçando. Eu acho que isso... O Felipe já abraçou o Pedro lá no Beira-Rio no jogo do Brasileirão. Já fez De La Cruz também, né? Olha aí, cada dia... Agora, eu quero falar do Pedro, mas melhor do que eu falar do Pedro é o próprio Felipe Luiz falar sobre esse jogador que retomou a grande fase com um hat-trick. E do Pedro, como eu falei na outra coletiva, é um jogador que dentro da área é o jogador mais frio que eu já conheci, que eu já joguei junto. Ele tem muita calma na frente do goleiro, ele olha muito bem, é onde ele se sente confortável, ele parece que ele está brincando dentro da área, né? Então, tentar aproximar o máximo possível ele dentro da área, entendia que era um jogo para ele. Hoje, pelo contexto e... Tá num momento incrível, né? Nos últimos 3 jogos acho que ele fez 6 gols, se eu não me engano. Mas o respeito que eles têm um pelo outro, ele e o Bruno, que o Bruno jogou na Libertadores, e passar a bola pro Bruno fazer o gol de pênalti mostra realmente que a força do grupo não é só palavras, senão em atitudes. Então, essas coisas que deixam o treinador orgulhoso. Olha, com o Pedro jogando não fixo ali na área, mas se movimentando, infernizando a defesa, dando pivô. O Pedro, na sua grande fase, no seu esplendor, é um jogador que vai ser pensado, cogitado para a seleção brasileira, mas o mais importante é que o Flamengo tem uma missão, e ela é clara. Quando o Flamengo vai com reservas para a Copa do Brasil, estava escancarada a resposta: vamos ganhar o Brasileiro e vamos ganhar a Libertadores. Essa é a meta, fazer o que o Botafogo fez no ano passado. E para que isso aconteça, o elenco precisa estar muito qualificado, muito interessado nas duas competições. E a gente sabe que o Pedro, o Bruno Henrique, todos eles podem fazer gols. Samuel Lino vai se adaptar muito mais ainda, o Saúl a mesma coisa. Olha o Jorginho, o que ele acertou de passes. Um volume tão acima da média natural e normal do Campeonato Brasileiro. Então, o Pedro ontem fez 3 gols e vai fazer mais se continuar nessa batida, Edu. Não, e você vê a evolução dele como atleta, né, Renato? Por mais que ele passou por um momento difícil, né, até exposto da maneira como ele foi ali com o Felipe Luiz, espero, e a gente vê que realmente já foi solucionado, né, entre eles, conversado e tudo, mas você vê que não é só ali dentro da área. Você vê que ele está se movimentando mais, ele está tendo um atacante mais móvel, então ele está caindo nas pontas, está fazendo a parede. Então, para mim, o Pedro vem numa evolução muito grande e espero, e como a gente está falando, Cicinho, aqui, em breve ele estará na convocação na seleção brasileira, porque ele está fazendo por onde. Então, o Flamengo, a questão é, sai Pedro, entra Samuel, aí é brincadeira. O Flamengo realmente montou um elenco para brigar por todos os títulos, aí, tanto na Libertadores como no Brasileiro. E aquela música para Pedro, Pedro para, essa música não serve para o Grêmio no final de semana, próximo adversário do Flamengo. O Pedro precisa continuar nessa batida, nessa toada, nesse ritmo, nessas finalizações certeiras, Cicinho. Renata, assim, eu vou pautar como ex-atleta. Pedro, não para. Como ex-atleta, novamente, a gente sabe, quando o momento é bom, o Flamengo, por exemplo, se você chegar lá agora no treinamento dos caras, os caras já querem que o jogo seja amanhã para entrar em campo. Então, boa sorte. Boa sorte. Mas só uma ressalva, Renata. Campeão da Libertadores vai ser o São Paulo, tá? Então... Ai. Calma, Cecília, é o Palmeiras. Eu quero ver se não vai passar nem Palmeiras, Cecília. Você tá falando assim, você tá falando da antiga. O Ronaldo, eu vou lembrar aí, o Palmeiras fez 8-0 no Corinthians, tá bom, Ronaldo? Já que você falou do passado, do Vitória. 8-0 o Corinthians. O Corinthians fez 9 e o 7 foi quando? Fez 9 em 1940. Mas a deixa é ótima, porque hoje é dia de Palmeiras, 111 anos.